inicial para nós. Faz para nós, Eduardo, por favor. Sim. Então, boa noite a todos. Acho que estão os mesmos, né? Tá chegando a Raiane. Bom, ela vai entrando aí. Então vamos tranquilizar, né? Se acalmar. E, como eu sempre gosto de dizer, vamos agradecer, né? Agradecer, e uma das coisas que a gente pode palpar agora aí de agradecimento é a chuva, né? Tá todo mundo precisando muito da chuva aí. Bagé lá tava, parece que virando para 18 horas agora de sem água, né? Então, graças a Deus está chovendo bastante aí, vamos agradecer. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por cada detalhe de nossas vidas. Muito obrigado pela chuva que veio sanar essa estiagem que estava assolando todo o estado aí. Gratidão a todos os guias, mentores, protetores, todos os orixás. Gratidão, Cristo, gratidão, Deus. Muito obrigado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém. Que assim seja, né? A gente tem que ser grato sempre, né? Principalmente quando a resposta às preces vem. O pessoal estava pedindo bastante a chuva, eu acho que agora dá uma acalmada, né? Isso aí ajuda. Nós aqui em Rio Grande ainda temos o solo é bem a nível do mar aqui, né? Para nós, cava 1 metro, tem água, né? Então, a nossa umidade aqui concentra bem, né? Mas naquela região ali, Bagé, essa região aí é bastante sofrida, né? Todos os anos, né? Sofre com esse problema da seca. E esse ano foi bem atípico, né? Graças a Deus a chuva está chegando. Então vamos lá. Escala espírita. Ficamos de iniciar aqui na questão número 100. Alguém chegou a dar uma lida em alguma coisa? Deram alguma lida, deram alguma estudada, alguma pesquisada, notaram alguma coisa ou não? Não deu tempo? Não conseguiram? Então, o que os espíritos vão trazer aqui para Kardec sobre a escala espírita, que também está relacionada com as questões das diferentes ordens dos espíritos. Então, tudo está de forma metódica, muito bem organizado. Então, o que ele vai trazer primeiro, para que a gente consiga entender essa escala espírita? Ele vai nos trazer umas observações preliminares, onde ele vai falar onde se baseiam, como que foi organizada essa classificação dos espíritos, o que foi usado para que se fizesse essa classificação. Então, vamos dar uma lida aqui, né, nas observações preliminares, e quem desejar interromper, não tem problema nenhum, tá? Só interromper aí. Então, ele começa assim: a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles. Primeira observação que ele faz, tá? O grau de adiantamento. Nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Então, essas são as 3 principais coisas que vão classificar os espíritos: o grau de adiantamento, suas qualidades e as suas imperfeições, tá? Até aqui, nenhuma dificuldade. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluto.
Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível e nos limites extremos. Os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Então não tem assim, terminou aqui a primeira categoria, a outra vai começar na próxima linha. Não, a gente às vezes não percebe, né? É algo muito sutil ali. Exatamente como ele diz ali, um exemplo legal da gente entender as cores do arco-íris. Elas, quando uma encostada na outra, uma sobrepõe a outra e a gente não consegue definir onde uma termina e onde outra começa. Não há uma linha, né, de definição de que separe uma cor da outra, tá? Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considera a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para inteligentes. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim é natural que, inquiridos sobre esse ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixem-nos a nós deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações. Numa palavra, os sistemas. A questão até mesmo da própria nomenclatura, né? A forma como a gente resolve muitas vezes organizar as coisas. Aqui, para a gente dar um exemplo do que ele está querendo dizer, vamos supor que um botânico pegue para classificar as rosas, tá? E aí ele convida o Eduardo, o André e a Andréia para auxiliar nessa classificação. Então, o Eduardo vai fazer uma observação assim: olha, eu percebi que as rosas cor-de-rosas têm um perfume mais adocicado. Aí o André vai dizer assim: essa é uma classificação das rosas, classificando as rosas pelo perfume. O André vai dizer assim: pois é, mas eu percebi que as rosas cor-de-rosas, com alguns matizes de vermelho, alguns detalhes, alguma pigmentação que dá uma coloração diferente, não tem um perfume tão adocicado. Então já entra outra classificação. A Andrea vai classificar uma outra cor, ela vai dizer, olha, mas eu acho que as rosas amarelas é que tem o perfume mais adocicado. Então, o que que acontece? Em relação ao perfume, há pequenas diferenças, divergências entre a cor, entre os matizes, entre uma ser mesclada ou não, mas nenhuma delas deixa de ser rosa. Entenderam aqui? Então, eu posso dar 1000 classificações, eu posso ter 500 subdivisões, mas a rosa vai continuar sendo rosa, tá? Então, é mais ou menos isso que ele quer dizer. Dentro daquela categoria, o espírito continua sendo espírito. Se vamos colocar alguma subdivisão ou não, independe, né? É tudo uma questão de compreensão, de sistema, tá? De método, certo? Ficou claro aqui? Entenderam direitinho isso? Então tá. O Vilmar tá aí ou ele caiu também? Tá fechado ali. Oi, tô aqui. Ah, tá bom. Então vamos lá. Façamos ainda
uma consideração que se não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os mais ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência de crer que, por serem espíritos, todos devem saber tudo, né? Então, o que ele quer dizer aqui? Assim como entre os homens, certo? Nós podemos pegar um grupo de homens que estuda determinada ciência. Tá? Estão todos numa mesma aula de física, por exemplo. Nem todos naquela sala de aula têm o mesmo grau de inteligência, a mesma capacidade de assimilação, a mesma capacidade de compreensão, de discernimento e de raciocínio lógico para determinadas questões e determinados problemas. Assim também entre os espíritos. Não é porque são espíritos que não estão encarnados que sabem tudo e compreendem tudo da forma mais simples possível. Não, não é assim, né? Nós somos aquilo que somos. Vamos evoluindo, vamos adquirindo conhecimento, mas ao desencarnar, nós não nos tornamos uma enciclopédia ambulante. Nós vamos continuar sendo aquilo que nós somos nessa última encarnação. Terei mais facilidade de lembrar daquilo que eu já aprendi? Até pode, depende de como eu estimulei aqui a minha vida orgânica, a minha memória, como eu trabalhei a minha saúde, como eu me posicionei, né? Não é porque eu me tornei espírito que todos os limites que eu criei para mim quando encarnado, que isso tudo deixa de existir, tá? Estão acompanhando? Estão entendendo aqui? Tá indo bem? Então tá bom. Qualquer Bem, coisa, pode falar. Quem é que. não, só dizer que a gente está acompanhando aqui junto. Ah, tá bom. Então tá. A Rayane não conseguiu entrar pelo jeito, né? Ela me falou que estava se deslocando ainda. Aí Ah, deve tá. estar ruim, mas daqui a pouco ela Ah, aparece. é que às vezes no carro não adianta, é difícil mesmo, né? Tentar conectar. É. Então vamos ali. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundido. São como neste mundo os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distingue, como sucede entre nós, a um homem rude com relação aos civilizados. Então, às vezes, acontece até essa confusão, né? Aqueles que têm essa dificuldade de entender, de formular, de compreender uma síntese, uma fórmula, um sistema, acha que aquele que está ali já é um espírito de primeira categoria. Às vezes não é, às vezes ele só tem mais facilidade de conhecer, ele desenvolveu um pouco mais a sua inteligência, consegue acompanhar, assim, somos nós, né? Nós muitas vezes olhamos para alguém do mesmo patamar que nós, mas que de forma intelectual se desenvolveu mais, estudou mais, traz muitas vezes por prova, né, por tarefa, o desenvolvimento da inteligência, de uma ciência, e nós adoramos, às vezes até idolatramos determinadas pessoas, mas isso não significa que ele seja um espírito evoluído, não é verdade? Que ele seja um espírito superior, melhor dizendo, né? Porque ele pode ser evoluído e venho com uma tarefa de usar todo o seu conhecimento, toda a sua evolução, toda a sua inteligência em favor dos outros e chega aqui e dá uma resvalada legal, né? Acaba usando aquilo ali
em benefício próprio ou até mesmo para prejudicar alguém, certo? Então, moralmente, às vezes, ele está, pode-se dizer assim, até numa situação inferior à nossa, né? Isso acontece muito quando a gente diz que as pessoas que estão muitas vezes num centro religioso, numa casa de religião de qualquer segmento, e às vezes se sentem inferiorizadas, se sentem humilhadas, não se aproximam muito da onde o movimento, o burburinho é maior, se sentam lá no fundo, meio que escondidinho, porque tem até vergonha da sua situação mais simples, de não saber ler, de não isso, não aquilo. E, na verdade, às vezes ali se encontra um espírito sábio, um espírito que vai nos ensinar muito, até mesmo pela sua humildade. E isso há relatos, inclusive, nos livros de Chico Xavier e de outros médiuns, de que é comum. Às vezes, dirigentes de casas espíritas, o André sabe disso melhor do que eu, né? Também acompanha isso há mais tempo. E muitas vezes, quando eu chego no plano espiritual, acho que vão ser recebidos assim, né? Pelos melhores mentores, pelos melhores guias do mundo espiritual, e chega lá, não tem ninguém, né? E se revolta, e se revolta. Humberto de Campos traz um relato muito interessante sobre isso, que um determinado trabalhador de uma casa espírita ficou revoltado quando chegou no mundo espiritual e não tinha ninguém para recebê-lo. E aquele cidadão humilde, como eu citei agora, que não sabia ler, escrever, que sentava lá na última fila, entrava bem sutilmente para não ser notado, havia anjos de luz ali esperando por ele. E aí alguém perguntou: por que que ele estava assim tão irritado, né? E ele disse: como que eu, presidente da Casa Espírita, orador, palestrante, viajei o mundo divulgando a doutrina espírita, organizei cesta básica, isso, aquilo outro. Não tem ninguém aqui, nenhum dos meus guias, nenhum dos meus mentores para me receber. E o seu fulano lá, que ia lá, sentava lá na última cadeira, é recebido por essa pleiade de luz toda. Por quê? Qual é o problema? Ele disse: o problema é que o senhor falava sobre a doutrina espírita e ele lhe ouvia e praticava. Então, essa é a diferença, né? Muitas vezes, da fala para a prática tem uma distância daqui para a lua, né? Às vezes a gente não consegue entender isso, né? E esses relatos são verídicos, não é historinha para nos despertar para a importância da prática, não, são verídicos. Inclusive, alguns deles, eles dão até o nome, eles se identificam: eu sou fulano de tal, participava da casa tal, tá? Então, isso a gente tem que entender, né? Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se acha, sobretudo quando se trate de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Linneu, Josué, Tournefort, que são todos botânicos, tá? Eu não sei a pronúncia desses nomes aqui, mas é mais ou menos por aí, tá? Linneu, Josué, Tournefort, deve ser algo assim. Tiveram cada um os seus métodos, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas, nem seus caracteres. Apenas observaram as analogias segundo as quais formaram os grupos ou classes. O exemplo que eu dei das rosas, né? Mais ou menos isso. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos. Depois, os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados
que eles próprios nos forneceram. Então vejam um estudo longo, né, de observação com aqueles médiums, aqueles espíritos que iam passando as informações para Kardec. Olha, vocês observaram isso, vai ser colocado nessa categoria, naquela classe, naquela divisão, tá? Então, tudo foi feito de forma muito bem organizada. Alguma pergunta aí? Eduardo, tudo tranquilo? Então, tá bom. Andréia também? Andréia, tudo tranquilo? Ó, a Rayane está chegando. Então, vamos lá. A Rayane está classificada nos espíritos da classe dos atrasados. Não deixem ela ouvir. Ela não ouviu ainda. Daqui a pouco, se ela escutar, ela vai abrir o microfone. Vamos lá. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 Não, grandes... eu quero ir para o mundo de regeneração! Ó, eu não falei... E aí, tudo bom? Tudo bem, eu estava sem internet, mas eu estou quase chegando. O importante é chegar. Tá, já Vamos estou lá. ouvindo. Beijo. Tá bom, beijo. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. É mais ou menos aí que a gente se encaixa, né? Os imperfeitos. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos, ou seja, aqui a coisa inverte, né? A primeira finalmente compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Então, ali nós temos a terceira categoria, né? A segunda categoria e a primeira categoria, né? Que é a dos espíritos puros, perfeitos, e que, se Deus quiser, em breve estaremos lá. Quem sabe o ano que vem, o que vocês acham? Né? Ainda falta, né? E a gente ainda tem muito para caminhar, né? A gente só não pode desistir. Vamos lá. Pode falar, André. Estou concordando. Tá bom. Não, é que eu vi que despichou a mão, que ele vai abrir o microfone, por isso que eu fiquei esperando. Então, tá bom. Então, vamos lá. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Então, o que acontece aqui? Consideraram a divisão adequada, né, bem racional, mas precisa ser colocada ali umas subdivisões em número suficiente com os principais matizes do conjunto. Então, aí eles vão nos mostrar depois como é que foi feito isso, né? Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram, tá? Com auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relação conosco e, por consequente, o grau de confiança ou de estima que mereça. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente
a tal ou a tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles, e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar. Então, é como nós aqui, né? Tudo meio que junto e misturado, e nós vamos nos reconhecendo conforme nós vamos convivendo. Na verdade, todos temos qualidades e defeitos. Uns acentuam-se mais as qualidades, outros têm propensão a valorizar mais os seus defeitos, outros muitas vezes circulam entre qualidades e defeitos ali, né? Então, é uma luta conosco mesmo, aqui que a gente vai trabalhando até chegarmos naquela primeira ordem, tá? Assim a gente vai fazer essa classificação aqui, se tornou mais fácil para que eles pudessem reconhecer até as próprias comunicações, né? Quando havia uma persistência, né? Uma regra, uma consistência nas comunicações, eles conseguiam classificar, olha, esse é um espírito bom, é um espírito amigo, é um espírito elevado, é um espírito superior. Esse não, esse é trevoso, esse vem para perturbar. Esse é zombeteiro, esse é brincalhão. Então, aí eles vão classificando assim, né? Alguns, às vezes, fazem passar pelo outro. Normalmente, jamais um espírito superior vai fazer-se passar por um espírito zombeteiro. Isso nunca. Agora, ao contrário, pode, né? Porque eles têm capacidade para isso. E às vezes eles levam tempo, até mesmo obsediando as pessoas, né? Se fazendo passar até por um ente querido. E às vezes não são, tá? Então, vamos lá. Chegamos aqui, então, na classificação propriamente dita. Então, ele vai começar por nós aqui, né? E aí a gente vale a máxima para nós aqui, né? Os últimos serão os primeiros. Vamos fingir que aqui, ó, nós na terceira ordem, né? Os últimos serão os primeiros. E seremos, um dia estaremos lá, na primeira ordem, né? Se Deus quiser. Ele quer, nós é que temos que nos esforçar. Então vamos lá. Espíritos imperfeitos. Quais os caracteres gerais? Vejam que isso aqui, ó, vai ser colocado nas três ordens, tá? Os caracteres gerais, então é um estudo bem longo aqui, tá? Não é nada difícil, mas ele vai explicar em todas as categorias, todos os caracteres para todas elas, tá? Qualquer questão aí é só parar e interromper, não tem problema nenhum. Caracteres gerais. Preponderância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. É o pragmatismo do nosso mundo de expiações e provas, é o material, né? Isso a gente não tem nem o que discutir, né? Então, a predominância aí é do orgulho, é do egoísmo, é do materialismo, infelizmente, né? Mas a gente tem que passar por isso, né? Passar e tentar reverter isso em nós, porque não é só passar, é como passar por isso, não é verdade? Então, a gente tem que entender isso, né? Porque estar aqui não significa que nós, porque estamos num mundo de expiações e prova, onde a preponderância é a matéria sobre o espírito, então eu leio isso, bom, então eu tenho que ser materialista. A propensão é para o mal, bom, então eu posso ser mal, que não tem problema nenhum, está dentro da regra. Eu posso ser ignorante, posso ser orgulhoso, posso ser egoísta, tudo certo, estou no local certo, estou no meu habitat natural, ninguém pode esta preponderância e essa propensão. E como que a gente vence? A gente vence pelo amor, vence pelas escolhas certas. Nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para viver.
E viver significa lutar, trabalhar, servir, amar, progredir e evoluir todos os dias, né? Então, tirar aquela ideia que alguns têm de que Kardec e os espíritos disseram que a gente está nesse mundo para sofrer. Não, não. Sofrer é uma opção. Sofrer é uma opção. Agora, saber vivenciar as dificuldades, isso sim, para isso nós estamos aqui. Então, quando a gente olha para toda dor, para toda perda, para toda dificuldade, para toda derrota, confiando e compreendendo que se isso está acontecendo comigo é porque tem algo que eu preciso aprender, então eu já saí do sofrimento, eu já entrei na compreensão, eu já estou trabalhando isso em mim. E como que eu vou trabalhar isso? Vivenciando o amor, vivenciando a gratidão, não caindo em desânimo, não rejeitando a minha rotina, não rejeitando aqueles talentos que Deus nos concede e aprendendo que eu tenho que semear aonde eu fui chamado, onde eu fui convidado, e ali dar e doar o melhor de mim. Tá? Então, isso é viver, né? Sentir tristeza, nós vamos sentir. Tornar essa tristeza um sofrimento perpétuo, aí é uma opção nossa. É aquela pessoa que só reclama, que se vitimiza por tudo, que se acha injustiçado, né? Então, isso é sofrimento. Agora, tristeza e alegria faz parte da nossa condição, né? Nós vamos sentir. Se assim não fosse, algo estaria errado, né? Não haveria sentimentos em nós, certo? Entenderam aqui a diferença entre viver e sofrer, né? Espiar e conviver com as nossas provas tem um significado diferente de sofrimento, tá? Mais um caractere ali. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, irreflexão e malícia do que a verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam da sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Ah, então, assim, ó, tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Então, essa é a. Vocês lembram da questão número 1 do Livro dos Espíritos? Qual é a primeira pergunta que nós estudamos aqui? Quem lembra? Quem lembra qual é a primeira pergunta? Que é Pode falar. Deus. O que é Deus? Então, vejam, a pergunta é colocada de forma muito inteligente, né? Que já tira qualquer ideia de personalismo, porque ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Então, Deus é soberanamente justo e bom, é onipresente, onipotente, tudo aquilo que nós já conhecemos. Por que que nós temos a intuição de Deus? Porque até nos homens mais primitivos havia essa intuição. Até mesmo antes de Jesus chegar na Terra, isso eu já comentei com vocês aqui, né? Aqueles que ele enviou, que vieram antes dele, nos 4 cantos do mundo, trouxeram a intuição de Deus, trouxeram essa ideia do divino, da alma, do espírito. Então, lá no livro A Caminho da Luz, nós vamos encontrar isso muito bem desmembrado por Emmanuel. É um capítulo muito interessante. Tá? Todos tinham essa ideia, inclusive alguns profetizaram a sua própria vinda. Então, ele não veio em encarnação nenhuma. Ele os enviou para aqui estarem com a intuição de Deus, sempre se falando nessa ideia de algo superior ao homem. E aqueles que profetizaram também a sua vinda.
tá? Então, essa ideia, essa intuição de Deus sempre esteve conosco, certo? O homem primitivo mesmo tinha essa intuição através da própria natureza, né? Ele temia os trovões, os barulhos do vento, a força das águas, ele tinha um respeito por isso. Ele sabia que ali havia algo que ele não podia controlar, mesmo que ele não pudesse explicar isso em palavras, né? E aí, com o andar dos tempos, foi se transformando nos deuses da natureza. Então, tudo isso a gente vai percebendo que se encontra explicação na doutrina espírita, tá? E ali, como ele diz, nem todos são essencialmente maus, nem todo espírito inferior ele é mau. Como ele diz aqui, alguns há mais leviandade, reflexão e malícia do que maldade, né? Uns não fazem o bem, não fazem o mal. Aqueles que a gente costuma dizer no ditado popular assim, estou aqui porque cheguei esperando a hora de ir embora, ou seja, não ata nem desata, né? Não faz nenhuma coisa nem outra. E acha que porque não faz o mal, já está tudo certo. É um ponto a favor. Mas não fazer o bem já denota uma inferioridade. Por que que eu não faço bem? O que que me desestimula a fazer o bem? Não faço simplesmente porque eu não quero ou porque eu acho que não vale a pena? Porque eu olho ao meu redor e parece que nada tem conserto. Porque a gente às vezes pensa assim, né? Nós às vezes pensamos assim. A gente diz assim, puxa, parece que a gente caminha, caminha e não sai do mesmo lugar. Então, às vezes a gente tem essa sensação, mas não é. O que importa é que a gente não desista de fazer o bem, porque o bem sempre é maior, o bem sempre vai vencer. A diferença é que ele não dá repercussão, né? Não dá ibope, não dá notícia, não aparece na coluna social, nada disso, né? Nem na policial. Então, quando o mal está lá tomando conta, ele está nas primeiras páginas de todos os noticiários, da internet, enfim, né? Então, o fato de nós nos negarmos a fazermos o bem, a praticarmos o bem, porque a gente acha que não vale a pena, já denota aí uma certa inferioridade da nossa parte, né? Ou até mesmo um egoísmo, como quem diz assim, eu vou me machucar porque, né? Tem gente que às vezes não se relaciona com ninguém porque acha que o amor dói. Dói, claro que dói. Por que que não vai doer? Dói, a gente não se magoa, a gente só se magoa com aqueles que nós amamos. Porque aqueles que que nós não amamos, eles não têm capacidade para nos magoar. Eles podem nos causar uma tristeza, uma certa indiferença, mas mágoa não vão nos causar. E aí nós vamos dizer porque alguém nos magoou ou nós magoamos alguém que não vale a pena amar? De forma alguma, se fosse assim, Deus não nos amaria, né? Jesus não nos amaria de forma incondicional, por de tudo que ele passou, né? E o que ele diz? Perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Então, quem ama se entristece, quem ama chora, quem ama se magoa, mas não deixa de amar. E não existe nada mais bonito do que o amor, de ser vivenciado. Então, quando a gente compreende isso, aquela mágoa até passa rapidinho. A gente pensa assim, pô, tem tanta coisa boa que eu vivi, por que que eu vou deixar predominar a mágoa? Né? Por que que eu vou deixar prevalecer o erro, a falta, o equívoco? Vamos seguir em frente, deixa assim. Vamos tentar descobrir por que que aquilo me magoou, onde eu permiti ser magoado, porque também tem isso, né? Então aí a gente já vai mostrando um pouquinho de discernimento, já não estamos só presos naquele grau da inferioridade, estamos caminhando para nos melhorarmos, tá? Entenderam aqui? Sim. Outros, obrigada. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo.
É aquela pessoa que faz o mal pelo mal. E ela tem prazer nisso. Então, ela não quer mudar, ela não faz questão de mudar. Todas as possibilidades que são oferecidas, ela rejeita. E às vezes até usa aquilo para praticar mais mal ainda. Tá? Eu nunca vou me esquecer de uma. Já faz tempo isso. Há alguns anos, um menino, um jovem já maior de idade, ali variando entre 18, 19 e 20 anos, e ele já tinha vários crimes nas costas. Desde os 12, 13 anos, ele já matava gente. Por assalto, por tudo, por tudo. Não era só porque ele queria usar droga, não. Era dele, e ele disse: pode me prender, eu não quero melhorar, eu gosto do que eu faço e vou continuar fazendo. Para eu não continuar fazendo o que eu faço, vocês precisam ir muito além de me prender, vocês precisam me matar. Sabe? Ele disse aquilo no jornal, ele disse aquilo para o jornalista. Eu não quero mudar, não vou mudar. Eu sou assim, quando eu sair, eu vou continuar fazendo. Então, quando a gente olha essa situação, a nossa tendência é acender a nossa ira, né? Aí a gente já pensa que a única coisa que vale a pena é a pena de morte, aquelas frases que a gente usa, que todo mundo aqui conhece, não precisa eu repetir, né? Já garanto que já todo mundo já pensou nelas. Mas, por outro lado, na doutrina espírita, o que a gente também entende aí? Que, obviamente que a escolha, a decisão final é dele, mas que ele sofre uma grande influência e ele sofre, ele é totalmente mal acompanhado, né? Então, não existe nada, é muito difícil convencê-lo a mudar. Precisaria de muitas coisas além de somente uma reclusão, um castigo, uma penitenciária. Muito trabalho precisaria ser feito ali, até que se chegasse a tocar no coração dele. Não sei, depois nunca mais ouvi notícia sobre esse rapaz. É porque Até porque esqueci. suponhamos que ele venha a ser morto, Deus o livre. Ele vai desencarnar e vai continuar com o mesmo tipo de Vai, pensamento, não mudou vai. nada, né? Continua por um bom tempo, porque ele continua no orbe aqui, né? E ele Isso, vai aí se não. unir àqueles que praticam o Isso. mal Quer também. dizer, é chover no molhado, né? Um Exatamente. pensamento contra o que a gente entende, né? Aham. Exatamente. Então, o que a gente entende que pode se encontrar de mais positivo nesse momento, assim, é a prece, né? É rogar a misericórdia divina, porque não tem muito o que fazer quando a gente não quer. É como ir ao médico, ele nos dá o tratamento e a gente guarda a receita e diz que não vai fazer. É uma escolha, né? A cada um conforme as suas obras, né? Então, é mais ou menos isso que acontece quando não se quer, são aqueles que se comprazem no mal, vão e voltam, como disse a Rayane, e permanecem no mal, até que chega uma hora que, por misericórdia, ele vem numa reencarnação compulsória, né? Ah, mas e o livre-arbítrio não é respeitado? Mas Deus não abandona, né, nenhum dos seus filhos. Então, quando todas as possibilidades foram dadas e nada resolveu, então aí ele volta, esse espírito, numa condição bem difícil, normalmente bem difícil, volta assim com todas as doenças que a gente possa imaginar, né? Normalmente sem nenhum movimento dos membros inferiores, superiores, com condições neurológicas totalmente prejudicadas, não responde por si, às vezes não fala, não ouve, às vezes só se manifesta com o movimento dos olhos, né? Não estou dizendo que isso é regra para todos, é apenas
um exemplo que estamos dando que pode acontecer, né? Então, porque são anos, né? Se comprazendo ali no mal, e isso tem que, infelizmente, tem que ser ajustado para que esse espírito possa evoluir, porque ele vai evoluir, assim como nós, ele vai evoluir, tá? Porque essa reencarnação que nós estamos agora é a nossa melhor reencarnação. Até o momento é a nossa melhor. Aquilo que nós fizemos lá atrás já foi feito. Então, a melhor que nós temos para trabalhar é essa aqui. Se hoje nós estamos aqui estudando, nós estamos praticando a nossa caridade, nós estamos cuidando da nossa família, estamos envolvidos em uma doutrina, em uma fé que nos estimula, que nos aproxima de Deus, nós já melhoramos. Não somos perfeitos, mas já caminhamos um pouco, somos melhores do que há 100 anos atrás, não é verdade? Então, a gente compreende isso, a gente entende por que às vezes nos deixa tão desestabilizado esses crimes, essas violências no mundo, porque algo no nosso instinto nos faz lembrar que nós já fomos assim também. E hoje nós estamos um pouquinho melhores. Então, por isso que Jesus diz, né? Não julgueis para não ser julgado. Porque hoje tu pode estar numa situação melhorada, mas já passasse por essa dificuldade de vencer a ti mesmo e te tornar o que tu és hoje. Então, a gente tem sempre que pensar nisso, né? Quando a gente olha para o outro e tenta julgar, tenta ser o psicólogo da vez, né? É por isso, é por aquilo outro, é culpa do Beltrano, é culpa do fulano, é culpa nossa, né? São as nossas escolhas, tá? Deu aqui? Alguém? A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos dos seus sentimentos, tá? Então, aquele uso da inteligência muitas vezes para aquilo que convém, né? A gente dificilmente nós pensamos naquilo que é bom para todos. A gente pensa assim, o que que eu ganho com isso? Né? É mais ou menos assim. Então, esse é o grau dos espíritos imperfeitos, tá? São restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita. E o pouco que sabe se confundem com as ideias e preconceitos da vida corporal, ou seja, a gente não sabe nada, né? E ainda faz uma confusão de vez em quando, né? Com as ideias e preconceitos da vida corporal. Por quê? Porque o mundo espiritual é diferente daquilo que nós vivenciamos aqui. Existem coisas que nós não temos a menor ideia como funciona, que só são reveladas aos espíritos mais puros, mais elevados, e que a gente não tem ainda condições de entender, né? E aí a gente acaba achando que os preconceitos que nós criamos aqui, as ideologias, as crenças, os dogmas, tudo que nós criamos aqui, as divisões de religiões que nós criamos aqui, que existe no mundo dos espíritos superiores. No mundo espiritual próximo à Terra, ainda existem, nós vamos encontrar espíritos católicos, espíritos umbandistas, espíritos espíritas, espíritos ateus, vamos encontrar. Por quê? Porque ainda estamos aqui, pertencemos ainda a este mundo, a um planeta Terra no mundo espiritual, por assim dizer, né? Nós somos uma cópia maquiada, não é verdade? Então, ali se encontram as mesmas condições que as nossas aqui, com uma visão melhorada, com uma fraternidade, às vezes, melhor para aqueles que já compreenderam que nós somos todos irmãos, como também há as regiões das trevas, aqueles, como disse a Rayane, que permanecem fazendo mal, tá? Então, ali, ó,
não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento, pode ser classificado da terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Tá? Então, aquilo que nós falamos, né? Nas comunicações, fica mais fácil de nós, com essa classificação, de nós reconhecermos ali se encontra um espírito inferior, um espírito de segunda ordem, um espírito de primeira ordem. O espírito de primeira ordem dificilmente, né, se faz presente. Ele usa um intermediário, né, como se, digamos assim, Chico era médium de Emmanuel e Emmanuel era médium de Jesus. Tá? Mais ou menos isso, assim, né? Então, é isso que acontece. Os espíritos superiores jamais, os espíritos crísticos vão se manifestar para dar uma comunicação diretamente. Nós nem suportaríamos, não temos condição moral para receber mediunicamente um espírito crístico, não temos, né? Então, precisamos de um intermediário. André Luiz, quando ditou o nosso lar para Chico Xavier, foi perguntado ao Chico se ele mesmo escreveu o nosso lar. Não, ele disse que não. Que outros, em torno de 8 a 9 espíritos superiores foram passando as informações a André Luiz. Um deles seria Sócrates. Tá? Então, vejam que precisamos dos intermediários, né? Nós precisamos. É como um professor que precisa ensinar uma criança a escrever. Quem é que vai ensinar a criança a escrever? É o professor da universidade, aquele que está dando aula de doutorado? Não, é aquele professor que se qualificou para lidar com a primeira infância, com as crianças na primeira fase de aprendizado, no primeiro, hoje em dia tem todos nomes diferentes, né? Na pré-escola, no maternal, enfim, sei lá, né? São as classificações, né? Mas que não deixam de ser crianças. Então, há um preparo daquela professora, ela estuda métodos, sistemas para facilitar o ensino, a compreensão daquela criança. Não significa que um professor que tem doutorado, ele não tenha condições de ensinar uma criança a escrever? Não, não é isso. É que a criança provavelmente não vai compreender a linguagem dele, é quase certo que não vai compreender. Então, assim nós, em relação aos espíritos superiores, nós não suportamos a energia, né, a sua vibração, assim como nós muitas vezes não venhamos a reconhecer a sua linguagem. Tá? Foi isso que Jesus disse a Nicodemos. E Nicodemos se emocionava conversando com Jesus, mas ele dizia: se tu não consegues compreender, sendo um doutor da lei, como ele era, um sacerdote que falava sobre as escrituras e ele não conseguia entender as coisas da terra, como que ele queria entender as coisas do céu? Né? Então havia essa dificuldade. Por isso que Jesus não tinha condições de colocar isso. Era difícil de entendê-lo. Por isso ele falava Por por isso ele usava parábolas. parábola. Tá? E por Para as isso crianças ele da pré-escola entender. Exatamente. E por isso ele enviou mais adiante o Consolador prometido, para que nós pudéssemos entender um pouco melhor essa linguagem dos espíritos. Tá? Acho que nós vamos ter que ficar. Eu usei esse texto na homília da semana passada. Falei exatamente esse texto aí do Nicodemos conversando com Jesus.
E tem um livro muito legal que eu vou botar lá na nossa página, que é Como Conhecer Deus. Eu recebi do pessoal lá da Faculdade de Parapsicologia. E ele fala justamente sobre isso, sobre como o nosso corpo não suportaria as informações, né? Ele fala mais dos chakras, mas que a gente vai ascendendo o nível da alma e que a gente não suportaria mesmo fisiologicamente receber, porque a gente tem que evoluir para receber. Muito Exatamente, legal. Vou mandar para exatamente. vocês, que é Manda muito sim. legal isso. Como conhecer Deus. Tem um do Hermínio Corrêa de Miranda, que é os buscadores, os procuradores de Deus, se eu não me engano. Eu acho que é esse o nome. Também é muito bom. Pode falar, André. Como é que aconteceu a comunicação dos espíritos na codificação da doutrina? Porque, assim, ó, são espíritos superiores, mas Sim. talvez os médiuns, eles não tinham condições de receber aquelas informações, então foi quase que um telefone sem fio, talvez? Nós temos que pensar assim, ó, tudo foi organizado para isso, né? Então, incluindo os médiums, tudo foi muito preparado. Nós podemos olhar para aquelas meninas que ajudaram, aquelas senhoras que ajudaram Kardec a receber as comunicações e dizer assim, mas elas não estavam preparadas, né, para receber isso. Então, o que acontece? Houve essa necessidade, né, de serem utilizadas como médium para que essas comunicações chegassem até aqui. Então, nós vamos ter ali São Luís, Santo Agostinho, o Espírito de Verdade, que, na verdade, estes espíritos, todos fazem parte da Legião do Espírito de Verdade, que é comandada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles sendo espíritos superiores, assim como quando Jesus também baixa a sua vibração para estar conosco, eles também têm condições de chegarem até nós quando há essa necessidade. Nesse caso, havia essa necessidade, porque eles precisavam que estas regras, que este conhecimento chegasse até nós para que Kardec pudesse codificar a doutrina para nós, né? Colocar isso em livro para nós. Então, ali é como tu diz, é quase que um telefone sem fio, né? Então, houve esse preparo ali, as médiums foram obviamente direcionadas, né? Foram preparadas, todas as reuniões eram feitas sempre com muito cuidado, e aí, André, nós temos que lembrar que Kardec usou o critério da verificação, né? As comunicações surgiram também em Isso. outros pontos. Então, É. aquilo era visto, revisto, analisado e liberado só pelos espíritos Essa é a superiores. grande dificuldade de comparar a doutrina espírita com outras religiões. Essa é a dificuldade, porque a comunicação, digamos, ela foi feita em vários países, com várias pessoas. E Exatamente. depois de tudo isso, foi reunido, isso vale, isso não vale, isso é animismo, isso não é, É, para que fosse colocada a codificação, né? de forma correta, exatamente, balizada por eles, né? O que a gente não pode confundir é animismo com mistificação, né? Porque animismo, às vezes, segundo Chico Xavier, todo médium é 50% animismo. Tá? Não significa que a comunicação não seja verdadeira, que é diferente de mistificar, de falsificar uma comunicação, fingir uma comunicação, porque o animismo, às vezes, é a forma como tu estás também
recebendo ali, vai um pouco de ti, né? Da maneira como tu escutou, como tu interpretou. Então, Chico Xavier, pelo próprio conhecimento que ele tinha do espírito que ele era, né? Que se faz humilde, né? Não mostrando ser quem era, pelos testes feitos da veracidade das suas psicografias e das suas mensagens, isso foi feito em laboratório americano. A veracidade das psicografias dele, de calculando letra, tudo assinatura. 99,9% de acerto, de exatidão. Né? Então, ele não era anímico, como se diz, né? Ele não era anímico. Então, não tinha quase nada dele ali, era quase como tu diz, era uma passagem direta, né? Sim. Era um telefone sem fio, realmente, né? Mas ele tinha estrutura para isso, embora a gente olhasse cheio de doenças, cheio de problemas, achasse que não. Mas moralmente ele tinha estrutura para isso. Não tinha problema nenhum, né? O que é diferente de eu ir numa sociedade espírita, fazer uma palestra e dizer Muito que eu diferente. sou fulano de tal, que Ah, sim, a muito partir de diferente. agora, quem está falando é o fulano de tal, vocês têm que Acreditar, exatamente. acreditar, que é o que aconteceu em quase todas as viradas de milênio, né? Aconteceu isso, né? Então olha quantos desencarnaram porque um maluco lá disse, o mundo vai acabar em Eu sou Jesus, né? 1999, o mundo vai acabar e quantos foram atrás disso, né? Exatamente. Gente, são 20 para as 10. Mais alguém? Tá tranquilo? Então tá. Então nós ficamos ainda aqui dentro dessa terceira ordem, tá? E ficou aqui no subitem 10. Nós lemos aqui o 10, né? E ficou o 11 aqui para a próxima aula, tá? Quem encerra, então, para nós? Quem quer fazer a nossa prece final? Vamos deixar para a Raiane fazer, já que ela chegou atrasada. Para ela diminuir aí, tem que... É o bônus hora, Raiane, tem que Já que eu aumentar estou esse... na categoria da ordem Ah. atrasada. Vamos lá, o bônus hora aí tem que ser aumentado aí, esse vale do bônus Não, hora. fala, Deus, eu estou no caminho, meu 5G eu tentei ligar várias vezes, cara. Vamos lá. Que a gente sempre possa estar aprendendo, que a gente entenda e saiba que isso aqui é um fruto de florescimento, não só para agora, para a nossa jornada, mas para a nossa jornada que é eterna. Então, que a gente, como a Carla sempre nos fala, não precisa de pressa, não precisa de achar que precisa fazer muito, mas que a gente nunca pare, que a gente nunca perca o nosso sentido, que é continuar e seguir florescendo, que é o único caminho mais seguro, mais sadio e mais luminoso. Então, estamos sempre reunidos, orando a oração que Deus Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada por hoje. Um resto de semana para nós, até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Boa noite. Tchau, menina. Tchau, tchau. Tchau.